E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais vídeos no canal. E no vídeo de hoje eu irei falar para vocês sobre o dosímetro. Mas calma aí. Antes de começar o vídeo, já deixa o like aí embaixo, que eu sei que você sempre deixa. E se você ainda não é inscrito no canal, tá perdendo tempo por quê? Já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Sem mais delongas, vamos para o vídeo? No vídeo de hoje, iremos falar um pouco sobre o dosímetro. Muitas pessoas ainda se questionam, se perguntam quais são os meios de a gente se proteger em relação à radiação, em relação ao trabalho. Existem diversos meios no qual você vai se proteger quando você for trabalhar. O IOE, que é o indivíduo ocupacionalmente exposto, ou seja, nós que somos profissionais, quando a gente for trabalhar, geralmente a gente vai ter que utilizar os EPIs, que são ditos como equipamento de proteção individual, que na área da radiologia existe o avental de chumbo, existe o protetor de tireoide, entre outros acessórios que a gente pode utilizar na nossa prática. Contudo, existe um dispositivo que a gente tem que utilizar a todo o momento enquanto estivermos trabalhando, o dosímetro. O dosímetro, pessoal, por sua vez, é um dispositivo que vai servir para quantificar a quantidade de dose que você vai receber durante a sua jornada de trabalho, bem como qualificar que tipo de radiação você foi exposto, tendo em vista que existem diversas áreas de aplicação em relação ao radiodiagnóstico. E às vezes, a depender da técnica que você está trabalhando, a radiação ela pode ser diferente. Existe raio-x, existe raios gamas e existe também outros tipos de radiação, como por exemplo em radioterapia. Então o dosímetro ele serve exatamente para quantificar essa dose e também qualificar que tipo de radiação você recebeu durante a sua jornada de trabalho. Bom pessoal, o dosímetro por sua vez ele não pode ficar em qualquer região do corpo. Geralmente o dosímetro de corpo inteiro ele deve ficar situado na região do tórax. Detalhe, existem vários tipos de dosímetros. Os dosímetros que nós normalmente utilizamos durante a nossa prática, ele deve ficar em relação à altura do tórax e totalmente visível. Ele não pode ficar escondido dentro do bolso, ele não pode ficar guardado, ele não pode ficar por dentro do jaleco, ele tem que ficar à mostra. E basicamente ele vai ter também algumas informações, como seu nome, o local que você trabalha, enfim. Bom pessoal, o técnico ou tecnólogo de radiologia, quando for realizar algum exame no leito, é importante lembrar de tirar o dosímetro em relação ao jaleco, vestir o avental de chumbo e colocar o dosímetro sobre o avental, dando assim a possibilidade melhor à dose que o profissional recebeu, mesmo quando ele está utilizando o avental de chumbo. E isso vai melhorar o relatório mensal de dose absorvida que você recebeu naquele mês. Essa utilização do dosímetro sobre o avental de chumbo é restritamente exclusiva quando você for realizar um exame fora do setor, ou seja, um exame na UTI ou um exame na emergência e assim sucessivamente. Bom pessoal, existem também alguns cuidados que é interessante ter em relação ao dosímetro, como por exemplo, não pode deixar exposto ao sol. Você, durante o seu trabalho, se você quiser guardar em algum lugar, você tem que procurar o quadro de dosímetros. No hospital que você for trabalhar, na clínica onde você for trabalhar, vai ter um quadro de dosímetro que vai ser necessário você guardar o seu dosímetro lá, para que você possa ir no banheiro ou fazer alguma outra coisa, enfim, que não seja ligado diretamente à sua rotina de trabalho. Quando você for largar, quando você terminar o seu plantão, você não vai levar seu dosímetro para casa, você vai ter que armazenar no quadro de dosímetros, para que você possa utilizar somente quando você estiver trabalhando. Sem contar que nesse quadro de dosímetro vai haver um dosímetro padrão. Esse dosímetro padrão ninguém pode utilizar. É um dosímetro exclusivo para saber se houve ou não diferença naquele lote. Por exemplo, se o dosímetro padrão tiver alguma alteração em relação à dose de radiação, significa que os outros dosímetros, se bem armazenados no quadro de dosímetros, sofreram também. É como se fosse uma informação básica para saber se algum dosímetro de algum funcionário, de algum profissional, sofreu alguma alteração. E todas as alterações são adquiridas, essas observações são observadas em relação
ao dosímetro padrão. Você não pode colocar o dosímetro próximo de um local muito quente, porque a temperatura pode causar alteração também em relação também ao sistema dosimétrico. Enfim, existem algumas características que você deve ter em relação aos dosímetros. Os mais importantes são guardar o dosímetro no quadro de dosímetro e não deixá-lo exposto a nenhuma fonte radioativa, a nenhuma exposição solar, a nenhuma exposição de uma alta energia térmica, como por exemplo as processadoras automáticas em relação à parte de secagem. Enfim, você não deve deixar o dosímetro próximo desses lugares. O local de armazenamento do dosímetro, se você não está trabalhando, é no quadro de dosímetros. Tá, Igor, e qual é a periodicidade? Com quanto tempo que eu troco esse dosímetro? É todo ano? É todo dia? É toda semana? Pois bem, pessoal, o dosímetro, por sua vez, ele é trocado mensalmente. Ou seja, em um ano temos 12 meses. Para cada mês é interessante você ter um dosímetro. Por quê? Ao final de um ano, toda a sua dose acumulada ela vai ser calculada. E o limite anual de dose absorvida que um IOE pode receber é de 20 milisievert. Então, basicamente, o dosímetro ele é trocado mensalmente. Não só para isto, mas também porque o dosímetro ele tem um limite. Existe uma saturação que ele pode sofrer em relação à quantificação dessa dose. Por isto, o dosímetro ele é trocado mensalmente, juntamente com o seu relatório que vai vir em relação à dose de radiação que você recebeu, respectivamente, naquele mês. Detalhe, pessoal, o dosímetro é exclusivo, pessoal e intransferível. Ah, o meu colega esqueceu o dosímetro dele. Você não pode emprestar o seu dosímetro para que ele possa trabalhar. O dosímetro é pessoal, você não pode emprestar, você não pode transferir. É de uso pessoal. E outra coisa, o dosímetro que você utiliza em um hospital A, você não pode utilizar em um hospital B. Por exemplo, digamos que você tem 2 empregos. Nesses 2 empregos, você vai ter 2 dosímetros. Você não vai ter apenas um dosímetro para os 2 empregos. Por quê? Digamos que no emprego A, você trabalha como técnico em radiologia no setor de raio-x. A radiação é X. Agora, no hospital B, você trabalha no serviço de medicina nuclear. A radiação são fótons que têm bem mais energia, aproximadamente do espectro da radiação gama. Então, são energias, são radiações com intensidades diferentes. Então, para cada serviço que você for trabalhar, é necessário você ter um dosímetro daquele hospital. Você não pode levar um dosímetro de um hospital para o outro hospital. Se você fazer isso, se você já fez isso, está totalmente errado. É importante que em cada local de trabalho você tenha um dosímetro respectivo àquela instituição. Bom, pessoal, e quais são os tipos de dosímetros que a gente pode encontrar nos nossos locais de trabalho? Existem basicamente 3 tipos de dosímetros. Os mais comuns são os filmes radiográficos, que está aparecendo aqui na tela para vocês. O outro é o sistema TLD, que é o sistema termoluminescente. E o mais recente, que é dito como OSL. Os 3 estão aparecendo aqui, na ordem para vocês. O filme fotográfico, o sistema TLD e o sistema OSL. Cada um com características diferentes um do outro, mas os 3 partem do mesmo princípio: quantificar a dose de radiação e qualificar que tipo de radiação você está trabalhando. Se você utiliza o filme radiográfico, se você utiliza o sistema TLD ou o sistema OSL, isso não faz diferença nenhuma. Todos eles vão dar a mesma quantidade de dose que você receber, independente do tipo de dosímetro que você for trabalhar. A ideia inicial, a ideia principal do dosímetro é simplesmente essa. E todos eles detêm essas características, oferecem essas circunstâncias para o trabalhador. Bom, pessoal, este foi mais um vídeo do Radiologando. E claro, eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda tem alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que a equipe do Radiologando vai responder para vocês. Ou, se você preferir, pode ir lá nas minhas redes sociais, @IgorJúlioProf, onde além de você acompanhar as postagens, poderá radiologar de pertinho comigo. Tá bem, pessoal? Até o próximo vídeo. Valeu!